good, you fucking fight back. Y 2 por 1. 2 por 1. Se va a ya llevar, está. va a hacer la oferta por Rossi, ¿por quién más? Y por El día viernes se va a dar la reunión entre, mejor dicho, se va a firmar el contrato entre Flamengo y Agustín Rossi Ya está todo cerrado. para que el jugador fiche en el Mengao a partir de junio. Libre. Junio. Cuando termine esa reunión, Sí. van a intentar juntarse con la gente que maneja, ya con el ok del entrenador, a Juan Fernando Quintero. Claro. A Juanfer. Mira. Un 2 por 1. Así que Rossi y Quintero. ¿No? Rossi y Quintero. Sí, O sea, sí, se van a llevar al mejor de Boca y al mejor de River. Pero... ¿Es el mejor de River? Sí, por lejos. ¿Qué te dijo Cae Mota, el periodista brasilero? Si Quintero no se hubiese quedado libre, Flamengo no levantaba el teléfono. Aprovecha esta posibilidad que le aparece. Mirá. Sí. No es una mesa de saldo, claramente, pero es una oportunidad. A mí es lo que me da bronca. no es mucho equipo, que para el Flamengo. Flamengo, No, pero pará, no es ¿sabes lo que me da mucho. bronca? Que para el Flamengo no parecen ser super prioridades, por lo que nos contaron, ¿sí? Sí. Y para el fútbol argentino son dos figuras indispensables. No, para Juanfer no. sostenerlo. ¿Cómo Y que no? No, para River no fue figura ¿Cómo que indispensable no? nunca, Va. Juanfer. Para el fútbol argentino estoy hablando. A mí que me gusta el fútbol. Pero para A mí que me gusta el fútbol, me gusta ver a bueno, Juanfer en la Para el cancha. fútbol argentino es muy personal tuyo, el gusto de cada uno. Ahora, para Boca es la figura y es el que el hincha se vuelve loco. Para River es un jugador Para que mí, hizo un gol pero importantísimo Pregunto, y ¿el que no mejor era siempre prioridad. es el más importante? ¿Él? ¿El más importante y el mejor siempre son lo mismo? No. No. En el caso de Boca, te diría que con Rossi se juntan ambas cualidades. ¿Con Juanfer? No. Sí. Ninguna de las dos. No. ¿Alguno duda que si teniendo Me parece que no. Si el No, a mí mejor si el no plantel que está en Estados A Unidos de mí 31 jugadores tuviese a Quintero y estuviesen todos al 100% de sus condiciones, ¿quién es el mejor jugador de River? Pero espera, a mí me... No hay discusión. Pero el- bueno, Técnicamente, no hay Bueno, Flamengo- pero está bien, pero sí, sí, es el mejor. Pero Pero, no por ahí hay- no, pero por ahí no es el más técnicamente. importante. Pero- no, no solamente por ahí no técnicamente es el mejor, sino que es el único que no tiene reemplazo. Germán, no te pero enojes. ya no es el más influyente. Es el único en jugador que no River tiene hoy. reemplazo. Pará, y estamos, No tiene reemplazo. Flamengo se está llevando dos tiene jugadores reemplazo, no jugó. suplentes. Eso estoy diciendo. Para ser suplentes. eso Para estoy ser diciendo. suplente. No lo tengo claro en el caso de Lo, Rossi. lo de Rossi ¿no? es insólito. Flamengo ¿Cómo va a ir está por así? vender a su arquero suplente, que es Hugo al Vitesse Kobe de Japón. Sí. Entonces va a tener una necesidad un poco más imperiosa de fichar a Rossi ahora. Quizás Boca juega con esto para intentar negociar algún dinero más. Dicho esto, y yo le voy a atajar a Santos, el arquero de Flamengo, que era el arquero de Paranaense en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores. Le pelea. En un mano a mano, Le pelea, Rossi le le pelea. puede ganar Sí, cómodamente. le pelea. No quiero lo mismo de Quintero con Arrascaeta Y Alberto ahora, Ferreira. con esa imagen que Y con Pero la Boca, presente de Boca, River. Boca pierde a River. su figura, al que es uno de los ídolos de la gente de Boca, Sí. pero aparte de eso, a su figura. Sí. Y River pierde a un jugador que jugaba de ratos. ¿Cómo le vas que a bajar el técnicamente es precio el de mejor. Quintero, Pero jugaba, por el amor de Dios? Estoy dando la realidad que un poco conviví con Juanfer Quintero y con River. Y la verdad jugaba de a ratos. ¿Sabés qué pasa? Siempre. Y en China jugó de a Qué ratos. poca memoria. Jugando que de a tenés, ratos Mauro, le dio la Copa Libertadores más importante de los últimos tiempos. Ah, bueno. es por los dos. El viernes va a darse Va la por los reunión dos. con la firma del contrato con Rossi, la reunión con Boca y van a intentar armar una reunión con la gente que representa a Juan Lo que Fernando van a armar es Quintero. un equipazo. Oh. Si no lo tienen qué? ahora, ¿De qué pueden imagínate charlar los lo dos que juntos trae de en el avión, refuerzo. están ¿no? yendo? Rossi. De los bueno, momentos Rossi, vividos, recordemos que es en sensacional. fue figura de Boca en el Boca River en la ida, en la Bombonera, Sí, había sido el figura, mejor jugador. 2-2. Sí, claro. Sí. No, pero hermoso. La verdad, para el Flamengo. Los aplaudo. dos serían Muy para bien. junio Muy o bien. para llevárselo No, ahora. Quintero ahora está libre. Y si Boca acepta la oferta, que yo creo y coincidimos que no va a aceptar, si Boca la acepta, se van los dos ahora. Yo sé que Rossi quiere irse ahora. Deixa eu dizer uma coisa. O Gerson voltou para o Flamengo. Parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Gerson. O Olympique de Marseille é um time pequeno perto do Flamengo. Quando você volta para o Flamengo, Gerson, e que você foi para um time menor, você volta para um grande clube. Você volta para um clube que você pode ir para a seleção. Você deixou de ir para a seleção quando você foi para o Olympique de Marseille. E você é um baita jogador. Um dos melhores que eu vi na minha vida. E você volta pro Flamengo, que é clube grande, que é ídolo. Eu penso assim, no seu Bruno, no seu Souza e no seu Veloso. Talvez você pudesse ter ido pro Paris Saint-Germain, talvez você pudesse ter ido pro Real Madrid, pro Barcelona, mas o Flamengo ama tanto você e você é um craque de bola. Parabéns ao Flamengo de repatriar um jogador tão maravilhoso como o Gerson Veloso.
Eu gosto também, acho que é uma grande contratação. O Gerson estava muito bem no Flamengo quando foi embora, por isso chamou a atenção, né? Jogando ali como um segundo E volante. não é um passo pra trás, não, viu, Veloso? Não, lógico é que não. 2 passos pra frente. Ele é grande jogador, vai voltar para a seleção, vem aqui para brigar por espaço na seleção. Estava muito bem e disse que voltou ainda mais adaptado a fazer outras funções. Então é um jogador que vai acrescentar muito o Flamengo. Pelo amor de Deus, que craque que é. E você deu 2 passos pra frente. Gerson, ótima escolha em voltar pro Flamengo. Souza, você que jogava na mesma função, fale e olhe para a câmera, Souza. Então, o meu grande questionamento em relação a esse Qual o jogador... seu questionamento? Como esse jogador não foi para a Copa do Mundo? Porque o Tite levou o Fred. É. Amiguinho do Fred. Ele joga muito, joga mais que ele. Que isso, Verdade. velho? Prefiro o Gerson com a perna amarrada para Voltando trás. pro Flamengo, você acha que o Flamengo... O Gerson, você deu 10 passos à frente voltando pro Flamengo. Pô, então ele é o Michael Jackson. Porque o Michael Jackson fazia um walker para trás assim, então se ele deu o passo para trás e vai voltar pro Flamengo, eu queria dar 2 passos para trás assim sempre. É um grande jogador. Craque! Com Fenômeno. certeza, agora com a saída do Tite, ele pode ter mais oportunidade na seleção brasileira, eu acredito. O Flamengo tá sem segundo volante, né? Tem Tá só ruim, né? Thiago Maia, Vidal e Gerson. Meu Tá ruim, Deus do tá céu. difícil a Mas vida. o Gerson acho que chega mais à frente. Pô, pode jogar em qualquer posição. Craque de o bola. Gerson na primeira temporada com o Sampaoli, era Gandozzi, Gerson, Payet. O Olympique voltou até a Champions League, foi vice-campeão da França. Depois, nessa última temporada, trocou o técnico e aí, de fato, ele perdeu espaço, jogou muito menos. É craque, joga bola demais, ó. Esse movimento que o Flamengo está fazendo agora, não necessariamente o jogador que está voltando, no caso do Gerson, é um jogador que não se colocaria no mercado europeu de maneira nenhuma. O que mudou é que jogadores que, em tese, perderiam espaço ou não são titulares num clube de topo da Europa, ou num clube como o Olympique, que não é de topo, mas de uma segunda prateleira, e que poderiam ou ficar na reserva desses clubes, ou ir para clubes de mercados europeus menores, mesmo esses jogadores, há um tempo atrás, eram inacessíveis ao mercado brasileiro. Hoje um clube como o Flamengo faz uma proposta de 20 milhões de euros e traz um jogador desse porte, que tem uma imensa... que provavelmente vai ter um imenso impacto aqui. Porque já teve na primeira passagem e muito pouca coisa mudou desde então. Muito pouco tempo se passou. Maior contratação da história do futebol brasileiro por 93 milhões de reais. A grande mudança, ela está, eu acho, na capacidade de investimento de clubes brasileiros que estão no topo dessa pirâmide econômica. Especialmente o Flamengo, capazes de fazer um movimento desse valor, de 20 milhões de euros para um jogador como o Gerson. É evidente, eu não conheço que proposta, no momento em que ele se indispõe com o treinador do Olympique, eu não tenho aqui como dizer que clubes sondaram o Gerson e quais eram as propostas concretas que ele tinha em mãos. Por exemplo, tendo a imaginar, por exemplo, que se ele tivesse uma proposta de um superclube europeu, um Real Madrid, um Bayern de Munique, talvez fosse inviável para o Flamengo competir e talvez o próprio Gerson visse como uma grande oportunidade. Por outro lado, é possível valorizar que um jogador como o Gerson, que fez uma ótima temporada no Olympique de Marseille no ano passado, se indispôs agora como treinador, vê no Flamengo uma excelente oportunidade, inclusive do ponto de vista esportivo e econômico, tendo outras sondagens de clubes europeus, eu não sei quais são, mas o noticiário dá conta de que tinha, e ele vê no Flamengo uma ótima oportunidade. Isso é o sinal de que o Flamengo, após se estruturar e ampliar sua capacidade econômica, mudou o seu status de mercado. O Mansur Hayed, até para a gente entrar na discussão de posicionamento, né, de escalação, né, de treinamento, período de preparação do Flamengo do Vitor Pereira, hoje o Gerson, durante a apresentação, falou exatamente sobre esse caráter, status de coringa que ele tem por ser um jogador polivalente. Vamos ouvir o Gerson. Em questão disso, que eu falo até de lateral esquerdo, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E, como eu disse antes, eu sempre busco todos os meus dias aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender. E o Gerson que volta hoje é um Gerson sempre focado, um Gerson mais maduro e com a cabeça em ganhar sempre pelo Flamengo. A gente voltando a tentar pensar em briga por posição nesse time do Flamengo. Não vai botar ele ou Felipe Luiz, né? Não vou botar. Até eu acho que não é do Gerson, né? O Felipe eu acho que vai estar na posição ali pro Vitor Pereira. Colocando no meio, a gente viu o Flamengo esquecendo um pouquinho a era Paulo Souza de início de temporada, buscando a era que terminou vitoriosa com Dorival Júnior e teve o seu ciclo encerrado. O Flamengo teve no João Gomes, né, um homem um pouco mais de saída, e no Thiago Maia, o primeiro homem de meio campo do Dorival, que no início,
A gente podia até entender que seria ao contrário. O que fez o Vitor Pereira no Corinthians, como característica de jogador, tendo no Duqueiroz, esse primeiro homem do meio campo, a gente pode tentar imaginar, Mansur, que o João Gomes possa voltar, dar o passo para trás até de início, ali sendo o primeiro homem, e a briga do Gerson, hoje, no meio campo, ser com o Thiago Maia, a gente olhar Pulgar e João Gomes brigando pela primeira posição de meio campo, o Gerson aqui pela esquerda aberto junto com o Thiago Maia, e aí esse meio campo montado através de Arrascaeta, Everton Ribeiro, onde encaixar o Gabriel. É que eu acho que assim, o Flamengo está às vésperas de uma temporada que pode ter 82 jogos. Eu acho que um 11 a gente vai ver eventualmente. Talvez ao longo da temporada se afirme um 11 para os grandes jogos. Quando ele tiver 11 ideal. Quando ele tiver todos os jogadores à disposição. No mais, a gente vai ver uma certa rotatividade. Porque o Vitor, aí outra característica de trabalho, já que a gente está olhando para características e a gente olha para como ele monta, se é 4-3-3, se é com dois atacantes por dentro, que em geral não é, se é com um. Uma outra característica dele é valorizar demais a capacidade competitiva e a dosagem de minutos dos jogadores, especialmente no calendário brasileiro. Então a gente vai ter muita mudança. E aí eu acho que o ponto a exaltar é Thiago Maia, João Gomes, Pulgar, Vidal, Gerson. São 5 Se você vai um pouquinho mais à frente, é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Matheus França, Vitor Hugo. É um elenco muito forte. O Gerson também falou exatamente sobre a questão do futebol europeu, a passagem dele pelo futebol francês com a camisa do Olympique de Marseille. Por que não frustração, Gerson? Na verdade, falaram em frustração, né? É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então eu não vejo frustração nenhuma, eu vejo que eu fui bem, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Repetindo, 93 milhões de reais na conversão, pouco mais de 16 milhões de euros que o Flamengo paga à Olympique de Marseille, a maior contratação da história do futebol brasileiro nessa conversão, e o Flamengo tem o top 5 dessas contratações, que mostra a força de mercado do clube estruturado nos últimos anos. E o Gerson chega para compor, com muito luxo, o que vai ser o Flamengo do Vitor Pereira aí durante a temporada. Flamengo de Mundial, Flamengo que começa agora com o estadual. Oh, will you fucking fight back?